Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos, um programa para promover as habilidades pessoais e socioemocionais em crianças. Aqui, a criança aprende a construir o melhor caminho a seguir quando aparece um desafio, quando aparece um problema. Igualzinho a história de um ratinho que eu conheço que vivia lá na floresta. Ele era um ratinho pequeno e fraquinho, e todos os animais da floresta queriam comer ele. Ah, meu Deus do céu, tudo que ele queria era ter paz, era tranquilidade. O que ele fez? Ele, um ratinho muito audacioso, sabendo que ele era pequenininho e que os animais da floresta estavam enganando ele quando diziam: "Ah, senhor ratinho, você não quer ir lá na minha casa jantar?" E na verdade, o ratinho, já desconfiado que o jantar era ele mesmo, o que ele fez? Ele se juntou de coragem e ele blefou. Ele dizia sempre assim: "Ah, que pena, dona Raposa, não vou poder comer com você hoje, porque hoje eu vou comer na casa do meu amigo Grúfalo." O Grúfalo? Quem é o Grúfalo? E daí ele contava quais eram as qualidades deste amigo dele, que era grande e tinha umas patas e umas garras muito fortes, e era tudo imaginação dele. E daí a raposa e os outros animais da floresta morriam de medo do amigo imaginário do ratinho, e o ratinho continuava vivendo a vida dele tranquila na floresta. Até que um dia o amigo imaginário dele apareceu igualzinho ele falava na frente dele. O ratinho ficou, obviamente, com medo, mas ele era um ratinho muito corajoso e ele logo já falou para o amigo dele imaginário, o amigo dele imaginário que também queria comer, ele já contou uma história dizendo que todos os animais da floresta tinham muito medo deles. E o que eles fizeram? Eles passearam pela floresta e o amigo monstruoso viu que ele não estava mentindo, que realmente todos os animais da floresta tinham medo dele. E assim o nosso amigo ratinho conseguiu se safar. Essa é uma história que não sei se você já contou com seus alunos ou se você já contou ou se você não contou. Se você ainda não contou, eu aconselho fortemente que você conte, porque nessa história a gente vai falar sobre coragem e medo. E medo e coragem são sentimentos que a gente tem e é assim que a gente vive. Com medo, mas a gente precisa ter bastante coragem, porque os ratinhos pequenos e os ratinhos grandes também têm medo. Então, esse é o nosso caminho de hoje, o medo e a coragem. A gente já falou que o ratinho ele era pequeno, que ele era fraco, e quando a gente fala isso, as crianças, geralmente elas se identificam, porque na hora lá do recreio, na hora da pausa, com bastante certeza, as crianças, elas são pequenas, as crianças do Jardim da Infância e as crianças do Ensino Fundamental 1, elas são geralmente as crianças menores da escola, elas são as fisicamente mais fraquinhas, então elas podem muito bem se identificar com o ratinho. E é tão legal que o ratinho, apesar de pequeno e fraquinho, ele é muito corajoso e ele é muito inteligente. Que é isso que a gente deve fazer nessa situação. Quando a gente tem medo, a gente tem que saber descobrir uma estratégia para a gente sair dessa nossa situação. Então, o ratinho, o que ele teve? Ele teve coragem e ele teve astúcia. Porque aqui, esse é o que o livro passa, né, pra gente. É a história que não importa o quão pequeno
que você seja, o quão fraco você seja. O importante é que você tenha um cérebro pensante e que você consiga, assim, bolar uma estratégia para se safar dos seus inimigos. Esse livro, a gente pode contar ele, e geralmente quando eu conto um livro para as crianças, eu nunca conto ele de uma vez só. Eu divido os livros eu divido a história em partes, para a gente poder estar sempre discutindo o que aconteceu e o que não aconteceu, como que o ratinho, por exemplo, nesse caso, se sentia, o que ele é pequeno, a raposa é grande e essas coisas. Então, aqui o livro ele tem duas partes. A primeira parte é que o ratinho ele tinha razão de ter desconfiança quando a dona raposa convida ele para ir jantar na casa dele. Então, ele é um ratinho esperto, porque é importante, não tem problema a gente ter medo, não tem problema a gente ter desconfiança, porque isso faz parte, né, faz parte da gente como ser humano. Então, porque o ratinho já desconfiou, jantar na casa da raposa, com certeza o jantar vai ser eu sei que raposa come ratinho. Então, isso foi o que fez com que ele se salvou dessa situação de perigo. Então, ele teve essa desconfiança. E é realmente muito apropriado a gente ter medo, porque o medo, ele é um sentimento que a gente tem que é bastante importante. A gente não pode dizer, eu não tenho medo de nada. Isso não é inteligente não ter medo de nada. A gente tem que ter medo. Você tem que ter medo para a sua própria segurança e para a segurança das pessoas que estão ao seu redor. Então, sentir medo em muitas situações é muito prudente. O que a gente tem que fazer é saber na hora que a gente tem que saber detectar que a gente está com medo e saber como a gente tem que reagir na hora deste medo. Aqui, no caso do ratinho, ele sentiu medo e que foi muito apropriado, porque ele foi muito apropriado ele sentir medo e ele suspeitar que essa janta era ele mesmo. E ele teve uma astúcia e ele teve uma coragem que salvou ele, que foi o blefe do amigo imaginário. Mas o que não foi a surpresa dele quando ele descobriu que o amigo imaginário também queria comer ele. Ai. E daí ele foi outra vez bastante astuto e ele teve bastante coragem e ele blefou outra vez e ele conseguiu viver tranquilamente pela floresta. E isso foi tudo a ajuda do quê? Ajuda do cérebro dele e ajuda do autocontrole que o ratinho teve naquele momento de estresse, naquele momento de medo. Porque geralmente, quando a gente é pequenininho e fraquinho, é o nosso cérebro e a nossa imaginação que ajuda a gente a ter coragem e encontrar o melhor caminho a seguir. Uma coisa que pode acontecer nas suas crianças, que você pode falar na hora que você estiver fazendo com as crianças essa brincadeira de e se fosse você, o que você faria? Do mesmo jeito que o ratinho inventou um amigo que era grande, que era forte e que tinha uns dentes e umas garras e não sei o quê. As crianças também podem, muitas vezes, para tentar escapar e falar assim, eu vou chamar o meu irmão mais velho, eu vou chamar o meu pai e o meu pai vai te bater, né? Quem nunca? Isso é um mecanismo automático que o ser humano ativa, né? Opa, já vou pegar alguém que é mais forte para te bater, né? Que é o que a gente primeiro faz. Mas o que a gente não é isso que a gente quer, porque a gente não quer força com força, a gente não quer violência com violência, a gente quer que a pessoa saiba construir a melhor maneira
construir uma estratégia para fugir ou para criar coragem e enfrentar esse medo. É isso que a gente quer. Então, o nosso caminho de hoje é o medo versus a coragem. Então, essa história ela é um grande incentivo para as crianças pequenas, as crianças da educação infantil e as crianças também do ensino fundamental 1, porque elas também são as menores, porque elas também sabem que elas são muitas vezes fraquinhas na hora do pátio, as menores na hora do recreio. E a gente quer o quê? A gente quer que não importa o seu tamanho, não importa a sua força física, a gente quer que você tenha uma cabeça pensante, uma cabeça capaz de construir a melhor estratégia a ser seguida. E é isso que vai te dar chance na sua vida de você vencer os seus obstáculos. Então eu trouxe aqui hoje 3 atividades para a gente treinar primeiramente o autocontrole, que é muito importante na hora do estresse, naquela hora do medo, né? Que hoje a gente está falando sobre o medo e sobre a coragem. A primeira é a clássica, não adianta, a gente tem que saber identificar o medo. A gente tem que saber identificar o medo quando a gente vê, e a gente tem que saber identificar o medo como a gente sente no nosso corpo o medo. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar algumas figuras de pessoas com medo, até de animais com medo. Aqui eu trouxe algumas figuras que eu peguei no site Pexels. Eu deixo aqui embaixo na inscrição o endereço se vocês quiserem pegar. E vocês podem trabalhar com as suas crianças na sua sala. Por exemplo, vamos ver este homem que está aqui, por exemplo, que ele está todo encapuzado com essa roupa, e ele está com um spray, e ele está com medo, né? Então a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez naquelas brincadeiras das cartas dos sentimentos que a gente falou. Perdeu a brincadeira das cartas dos sentimentos? Você ainda não colocou, você ainda não introduziu na sua sala de aula os sentimentos primários? Vai aqui na descrição que eu tenho o link para você assistir como introduzir na sua sala de aula os sentimentos primários. Então aqui eu já estou pressupondo que as suas crianças que você já introduziu com as suas crianças as emoções primárias. Então hoje a gente vai focar só no medo. Então a gente tem, como eu estava falando, a figura do moço com o spray. O que esse moço está sentindo? Por que ele tá com isso? E assim a gente vai conversando sempre com as suas crianças e a gente vai pegando os exemplos, e com isso também a gente vai até sabendo o que as crianças sabem, qual é o conhecimento que as crianças têm já sobre esse assunto. A gente também tem, por exemplo, essa figura dessa criança que ela tá escondidinha. E por que ela tá escondida? Aqui ela poderia estar com medo, aqui ela poderia estar sem vontade de falar com nada. Às vezes, quando a gente está com medo, a gente tem mesmo vontade de se esconder. E a gente tem, e todo mundo sente medo, inclusive os animais. Olha esses gatinhos, olha a cara desse gatinho, olha a cara dele como ele tá com medo. E quando a gente tá com medo, como é que a gente faz? A gente abre os olhos bem grande, os nossos ouvidos também, eles ficam bem atentos. Às vezes, a nossa mão começa a suar de medo e o nosso coração, ele começa a palpitar, ele começa
a bater bem rápido. Alguém aqui nessa sala já sentiu muito medo? E a pessoa, e as crianças e os seus alunos, eles podem falar de uma situação que eles ficaram com bastante medo. E sentir medo é normal. E como eu disse antes, sentir medo é até muito importante. Você vê na história do ratinho, o ratinho, ele já ficou com medo, ele já ficou desconfiado. Porque o medo é uma sensação que a gente tem, é uma emoção que a gente tem que serve para proteger a gente. Porque muito antigamente, quando a gente não vivia dentro de casa, a gente vivia lá nas cavernas, a gente tinha que sentir, a gente tinha que saber a hora que ia aparecer de repente um tigre, um mamute, um leão. Por isso que a gente tinha que ter os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos para a gente saber o que fazer nessa hora. Agora, hoje em dia, a gente também tem medo, a gente também tem que escutar muito bem e a gente também tem que ver muito bem. E a gente tem que saber, então, detectar quando a gente está com medo. O que acontece com o nosso corpo? A gente quer assim, ou a gente já fica atento, a gente já fica preparado, tenho que correr, não tenho que correr. Isso é muito importante. Então, primeiro a gente tem que saber como se sentir para a gente saber como a gente pode controlar. Quando a gente conhece, quando a gente consegue reconhecer, quando a gente consegue detectar, a gente sabe como reagir. Então, a nossa segunda atividade é a atividade da respiração. Essa atividade as crianças podem fazer agora também na aula online, elas podem fazer em casa, você já tem, é só você antes combinar com os pais. Então as crianças elas vão deitar no chão ou elas vão colocar uma bexiga dentro da blusa, embaixo da blusa, ou um ursinho de pelúcia, ou mesmo vão colocar um objeto pesado, o importante é que seja na barriga. Então elas estão deitadas no chão e daí a professora vai falar quando a gente inspira, expira. Então, a gente pode ver, né? Porque como a gente vai estar com um objeto aqui dentro, embaixo da blusa, a gente vê, então, a barriga entrando e a barriga saindo na hora de inspirar e na hora de expirar. E aí, a gente vai fazendo o teste quando a gente tá com medo, então, que nossa respiração começa a ficar mais ofegante e daí a gente vai sentir. Então, uma maneira que a gente tem, quando a gente detecta, ok, agora eu estou com medo, eu estou sentindo que as minhas mãos estão suando, meu coração está batendo, a minha respiração está começando a ficar mais ofegante, então agora a gente vai se acalmar com a respiração, respirando. Também dá para se acalmar segurando aqui. Quando, às vezes na sala, que eu vejo que as crianças estão muito agitadas, a gente já faz isso também em pé mesmo. Fecha os olhos, inspira, respira e a gente consegue assim abaixar a famosa bola, a gente começa a ficar mais tranquilo e quando a gente fica tranquilo a gente consegue pensar. Quando a gente está desesperado, a gente não consegue pensar. Outra maneira que você tem das crianças perceberem a respiração é você pegar uma bolinha de algodão e você colocar na mão e você assoprar a bolinha. Então você estica, você tem uma bolinha aqui e a criança tem que aprender a controlar a respiração com a bolinha de algodão. Então elas têm que assoprar a bolinha, mas a bolinha não pode cair. Então a bolinha ela tem que se mexer, mas ela não tem que cair. Isso também é uma atividade bem legal para a criança poder aprender a controlar a respiração, para ela ter o autocontrole. Então eu já dei aqui as nossas três atividades que é pra gente aprender o autocontrole, que quando a gente aprende o autocontrole, a gente consegue criar
coragem, porque a gente já detectou uma situação de medo e agora a gente vai, e daí a gente consegue criar coragem para a gente resolver o nosso problema. Então, hoje, qual foi a transformação do dia? A nossa transformação do dia foi que agora as nossas crianças, elas conseguem reconhecer o medo nelas mesmas. Elas conseguem reconhecer que o coração está palpitando, que os olhos estão abertos, que as mãos estão suando e que existe uma tensão no corpo da hora do medo. E isso é bem importante a gente conhecer. Então a gente consegue reconhecer nessa hora que da alteração e com os exercícios da respiração e da bolinha de algodão, a gente consegue reconhecer uma respiração normal. Como que é uma respiração normal? Como que é uma respiração alterada. A gente conseguiu hoje, então, agora as crianças elas sabem classificar e denominar esse sentimento do medo e elas estão prontas para agir e criar a nova estratégia. Como todas as vezes, todos os finais das aulas, eu sempre falo para vocês conversarem com os alunos e fazer o momento da reflexão. E vocês podem fazer o momento da reflexão perguntando para as crianças quando que elas já tiveram medo, o que que elas sentiram, se elas se lembram realmente que o corpo aqui ficou tenso, que os olhos e que as mãos suaram. Quem não se lembra, não tem problema, mas fica atento para uma próxima vez. Pode ser que a gente tenha diversos medos. Você tem medo de quê? Pode perguntar. Melhor ainda é a professora falar que ela também tem medo. E qual é o medo da professora? Às vezes pode ser que tenha medo de cachorro, às vezes pode ser que tenha medo de nadar no mar. Existem tantas coisas que a gente tem medo. E eu acho que é bem importante a gente conversar isso e deixar as crianças falarem e também o professor dar a opinião dele. Então, pessoal, eu acho que é isso. Hoje a gente falou sobre a coragem da gente poder encarar esse nosso medo e na próxima aula a gente vai falar sobre como ficar muito inteligente para a gente descobrir várias estratégias para a gente conseguir dominar esse medo. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre a coragem e a gente falou sobre o medo e todas as terças e quintas-feiras eu estou aqui com um vídeo novo no canal. Não deixe de assistir. Tchau, tchau.